Então, a ideia é a gente resolver aqui essa questão, que é a questão 7 da lista, né? Que ela diz o seguinte, né? Considera um modelo de tensão constante para o diodo, tá? A gente vai usar outros dados que não esses que estão sendo mostrados aqui, tá? E determina a equação e o esboço do gráfico da curva de transferência, ou seja, Vout por Vin do circuito em questão. Tá? Então, nós vamos usar aqui o VD1 igual a meio volt, o R1 vai ser 4 vezes uma resistência qualquer, R2 uma vez esse R, tá? E a gente viu aqui, né, que analisando esse circuito, como eu tenho aqui o diodo 1 antes de todo o restante, tá? A primeira, uma das coisas que eu tenho que notar nele é que o diodo 1 aqui que controla a corrente para todos os outros elementos. Então, o diodo 1 ele precisa ligar primeiro para que o diodo 2 ligue, porque o diodo 2 só vai ligar quando a tensão no R2 aqui for tal que atinja o VD1 para ele ligar, tá? Só que o R2 só vai ter corrente quando o D1 ligar, porque o D1 controla a corrente nas resistências, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que notar. E a segunda coisa que a gente tem que notar é que, para esses diodos ligarem, tá, eu tenho que ter tensões Vins negativa. Por que tensão Vin negativa? Porque eles só conduzem corrente no sentido anti-horário. Tá? Então, isso só vai acontecer, corrente nesse sentido anti-horário, só ocorre com tensões Vins negativas. Tá? Então, são as duas coisas que a gente tem que notar aqui. Tá? Aí, então, aqui, ó, redesenhando esse circuito, tá? Colocando aqui, considerando o D1 desligado, tá? O que vai acontecer? Não tem corrente para R1, não tem corrente para R2. Então, a tensão nesses dois resistores, ela vai ser nula, tá? Então, eu vou ter tensão nula aqui para R1, tensão nula para R2. Isso quer dizer que a tensão no diodo 1, tá? Ela vai ser igual a tensão Vin, só que com polaridade trocada, ou seja, vai ser igual a menos Vin. Né? Se você aplicar Kirchhoff, você vai chegar nessa conclusão. Tá? Então, quando o diodo 1 está desligado, a tensão nele varia conforme o Vin, né, multiplicado por menos 1, ou vezes menos. Né? Então, quando que o VD1, quando que o diodo 1 liga? Ele liga quando a tensão dele for maior que meio volt. Né? Então, quando a tensão dele for maior que meio volt, ele vai ligar. Isso quer dizer que se VD1 é igual a menos Vin, ele vai ligar para valores de Vin, tá? Que sejam aí maiores que meio volt. Quando que isso valores de menos Vin maior que meio volt? Isso quer dizer que para valores de Vin aí menores que meio volt, o diodo 1 liga, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto aí de quebra do circuito, ou seja, é onde muda o comportamento da tensão de saída, tá? Então, isso que a gente chama de ponto de quebra, né? Ok? Então, para valores de Vin menores aí que menos meio, o diodo 1 vai estar ligado. E a partir daí, eu vou ter que o diodo 2, ele pode ligar, tá? Por quê? Porque o diodo 1 ligando vai passar corrente nas resistências, ou seja, vou ter tensão no R1 e R2, e vai chegar um ponto em que R2 vai ter uma tensão tal que o D2 liga, tá? Qual vai ser o valor de tensão que o diodo 2 liga? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos redesenhar esse circuito agora para o diodo 1 ligado, tá? Então, vou colocar aqui a tensão Vin, vou substituir o diodo 1 por uma fonte de meio volt, tá? Que é o modelo aí de tensão constante. Aqui eu tenho a resistência 1 e aqui eu tenho a resistência 2, tá? Então, aqui eu vou chamar o R1 é 4R, vou substituir já, aqui é R, né? E eu tenho que lembrar o seguinte, a tensão no diodo 2, ela é positiva embaixo e negativa em cima, então eu tenho uma tensão aqui, né? Ou seja, a tensão no diodo 2, ela está aqui, né? Menos e mais, tá? Essa é a tensão no diodo 2, ok? Então, eu vou usar essa tensão aqui para fazer minhas análises, né? Então, aqui eu tenho menos e mais Vin. Então, eu vou aplicar aqui Kirchhoff, né? Nesse sentido, eu vou ter que menos Vin, menos meio, mais 4R. Vou colocar aqui uma corrente, né? Vou supor que tem uma corrente I qualquer passando aqui por enquanto, ó, nesse circuito, né? Então, vou colocar aqui 4R vezes I, tá? Mais R vezes a corrente I, tá?
tudo isso aí tem que ser igual a zero, né? Lei de Kirchhoff, tá? Qual vai ser o valor dessa corrente I? Eu posso imaginar o seguinte, ó, a corrente I, se eu olhar aqui, ó, daqui, né, nesses dois pontos, aqui eu posso associar em série essas duas fontes, ó. Eu vou ter uma fonte só que é Vin mais meio volt, tá? Então, a tensão total que eu tenho aqui, ó, nesse ponto aqui, vou colocar em uma outra cor só para ficar mais, né? A tensão que eu tenho daqui para cá, ó, é Vin mais meio, que está alimentando a resistência de 4R mais R, né? Então, aqui eu posso escrever que a corrente I, ela é esse Vin mais meio, que é a tensão total, divididos pela somatória das duas resistências, que é 5R, tá? Então, isso aqui é o meu I, tá? Então, vou substituir aqui, ó, tá, aqui esse R vezes I aqui, ó, ao invés de usar R vezes I, eu vou colocar aqui VD2, né? Só que eu tenho que colocar menos VD2. Então, aqui eu vou trocar por menos VD2. Tá? Então, aqui vai passar menos VD2, tá? Porque eu quero achar uma equação para VD2, tá? Aqui eu vou ter menos V1, menos meio. Aqui vai ficar 4R, que multiplica V1 mais meio. Deixa eu só apagar aqui. Apagar aqui, depois eu coloco mais para lá, para não ficar muito apertado. Então, vou ter aqui 4R, vem mais meio divididos por 5R, mais a tensão, ou melhor, menos a tensão VD2, né? Vou colocar aqui em vermelho. Menos VD2, tá? Tudo isso aqui é igual a zero, tá? E aí eu vou deixar aqui VD2 em evidência, VD2 tem que ser igual, posso aqui trocar, ou melhor, cancelar aqui R com R, tá? Então, eu vou ter aqui 4/5 de V mais meio, posso até, vou escrever aqui mais uma vez, que vai ficar mais fácil, 4/5 de V mais meio, menos V mais meio, tá? Peguei aqui, ó, e coloquei o menos para fora nesses dois aqui, tá? Ok? Então, aqui eu posso escrever o seguinte, aqui, ó. Aqui eu tenho, aqui vem mais meio e vem mais meio. Então, é 4/5 menos 1, né? Então, aqui poderia ficar 5/5. Então, aqui eu vou ter que VD2 vai ficar 5, aqui eu posso colocar 5 e 5, né? Então, vai ser 4/5 menos 5/5, isso aqui vai dar menos 1/5, tá? De V menos meio. Então, resolvo, mais meio, né? Ok? Isso aqui, ó, é a tensão em VD2. Para o VD2 ligar, eu tenho que ter que essa tensão, ela precisa ultrapassar meio volt, tá? Que é o VD-on dele, né? Então, quando que ela vai ultrapassar esse meio volt? Então, é só a gente multiplicar aqui por 5, ó, vai ter menos V1 menos meio, mais 5 vezes meio, vai dar 2,5, menos V1, tá? É maior aqui, vai passar 3, né? Meio mais 2,5 vai dar 3. E aí eu vou ter que Vin tem que ser menor que menos 3 volts, tá? Então, essa é a condição que o diodo 2, ele fica on, tá? Então, aqui, esse aqui é o meu segundo aí ponto de quebra, tá? Da minha curva, ok? Uma forma mais fácil de você encontrar isso aqui é imaginar o seguinte, tá? Depois que o diodo 1 liga, eu vou apagar aqui um pouquinho, tá? Então, quando o diodo 1 liga, ele vai ter uma tensão aqui nele de meio volt, né? Ou se você quiser pensar, né, ela vai ser, pensando do lado contrário, vai ser menos meio volt. Vou colocar em outra cor aqui para não fazer confusão, tá? Se a gente pegar aqui, aqui vai ser menos meio volt, ok? Aí, o que acontece? Quando ele está conduzindo, eu tenho menos meio volt, e eu quero que, para esse diodo ligar aqui, eu preciso ter também menos meio volt aqui, ó, no R2, certo? Para que eu tenha meio volt positivo aqui, nesse sentido aqui para o D2.
tá? Então, eu preciso ter meio volt nesse sentido. Então, isso quer dizer que eu tenho que ter menos meio volt no R2. Só que o R2, tá? E o R1 são percorridos pela mesma corrente. Então, se o R2 tem menos meio volt e o R1 ele é 4 vezes maior, isso quer dizer que o R1 aqui ele tem que ter 4 vezes mais tensão. Então, ele tem que ter aqui, ó, 4 vezes menos meio, tá? Ele tem que ter menos 2 volts. E aí, se eu somar essas três tensões aqui, ó, isso aqui tem que dar tensão de alimentação, que é o Vin. Menos meio, dá um menos 1 volt, menos 2, menos 3 volts. Deu exatamente, tá, a tensão que a gente obteve aqui, ó. Veja como eu resolvi rapidamente o que eu tive que levar aqui várias linhas aqui de análise, tá? Então é muito mais simples fazer dessa forma aqui. O que que eu fiz? Eu vi qual que é a tensão que eu preciso aqui na resistência 2 para o diodo 2 ligar, que é menos meio volt, tá? Eu vi que a resistência 1 ela é 4 vezes maior que a 2, então só multiplicar a tensão dela por 4, tá? E aqui eu sei que eu tenho para o diodo 2 ligar, eu tenho que ter D1 aqui com menos meio volt. Então, daí somando tudo aqui, eu tenho a tensão que eu preciso de Vin para que o diodo 2 ligue. Tá? Então, é uma análise que é mais fácil e essa que vocês têm que tentar aí, guardar, né? Tentar aplicar, que ela é muito mais rápida, tá? Principalmente para a prova, você perde muito menos tempo, ok? Então, aqui a gente tem os dois pontos de quebra, então se eu for fazer aqui a curva, tá? De Vout por Vin, tá? O que vai acontecer? Eu tenho aqui Vin e Vout. Então, eu tenho o primeiro ponto de quebra, ele está aqui em menos meio volt, tá? Então, eu sei que aqui, em menos meio volt, eu vou ter aqui um certo mudança de comportamento na curva. E o outro ponto de quebra é aqui em menos 3 volts, tá? Então, eu sei que aqui também, em menos 3 volts, eu vou ter uma outra mudança de comportamento da curva. O que eu preciso agora só para desenhar essa curva, tá? Eu preciso ver qual que é o valor de Vout quando os dois diodos estão desligados, tá? Que é o caso aqui de valores de Vin maior que meio. Aqui, entre meio e menos 3 é onde só o diodo 1 está ligado, e entre menos 3 até para a esquerda é onde os dois diodos estão ligados, tá? Então, o que, que vai acontecer com a tensão no Vout quando o diodo 1 está ligado, tá? Então, vou redesenhar aqui o circuito aqui embaixo para facilitar, né? Novamente. Então, aqui eu tenho a tensão Vin, o diodo 1 ele funciona como uma fonte de meio volt, e aí eu tenho o resistor aqui de 4R e o resistor de R, tá? Isso aqui é o circuito equivalente, tá? Quando o diodo 1 está ligado. Então, aqui é D1 on e D2 off, tá? Qual vai ser a minha tensão de saída nesse circuito? Tá? Lembra que a gente já viu, né, ali na análise que a tensão que eu tenho aqui desse ponto para referência, ela vai ser o quê? Opa, só não queria ter feito aqui. Essa tensão aqui desse ponto aqui para referência, ó, tá? Ela vai ser Vin mais meio volt, tá? Então, aqui eu posso aplicar uma regra do divisor de tensão aqui, ó. Vai ser R divididos por 5R vezes a tensão de alimentação, que é Vin mais meio, tá? Então, isso aqui, eu vou ter aqui 1/5 de Vin mais meio, ok? Isso é a tensão de saída, tá? Ela vai acontecer quando? Quando o meu diodo aí, né, o diodo 1 tiver ligado, tá? Ok? O que acontece quando o diodo 1 está desligado? E, obviamente, o diodo 2 também está desligado, tá? Com Vout. O Vout vai ser nulo, né? Não tem corrente nenhuma no resistor R2, tá? Que é a tensão Vout é a tensão no resistor R2, então o Vout vai ser nulo, tá? Então, aqui eu já posso desenhar o seguinte, né? Quando o diodo 1 está desligado, a tensão de saída é nula, ó. Então, tudo para cá é tensão nula, tá? Por quê? Porque nesse intervalo aqui eu tenho D1 off, tá? E D2 off. Ok? Tá?
Porque isso aqui são valores de VIN menores, maiores do que menos meio volt, tá? E quando eu tenho valores de D1, ou melhor, de VIN menor que meio volt, tá? Ou seja, VIN menor, tá, que menos meio e maior que menos 3, aí eu vou ter essa condição que a gente tem aqui, ou essa equação para Vout que temos aqui embaixo. Ou seja, Vout aqui, ó, desculpe, Vout, ele vai ter uma inclinação de 1/5 aqui, ó. Então, ele vai descer aqui com uma inclinação de 1/5, né? Então, aqui a gente vai ter alguma coisa desse jeito, ok? Até chegar aqui em menos 3 volts. Então, aqui a inclinação vai ser de 1/5, ok? E aí, quando eu atinjo menos 3 volts em VIN, o diodo 2 liga, tá? Que é o que a gente achou aqui. E o diodo 2 ligando, o que vai acontecer com o circuito? Ele vai estabelecer, ou seja, ele vai ser substituído, né, o diodo 2, por uma tensão contínua. Então, eu posso colocar aqui, ó, que o equivalente vai ser aqui, ó, o diodo 1, eu vou ter o resistor de 4R, o resistor de R, e aqui eu tenho o diodo 2 como uma fonte. De quantos volts? Meio volt. Tá? E aqui é a minha tensão Vout. Então, aqui já fica simples de observar que quando o diodo 2, tá, ele liga, ele vai manter a tensão Vout. Se ele é uma fonte de tensão, e Vout está em paralelo com uma fonte de tensão, Vout aqui vai ser igual a menos meio volt. Então, Vout vai ficar fixo em menos meio volt. Ok? E não vai variar mais. Tá? Então, aqui daí posso, né, pegar aqui e colocar uma linha horizontal, tá? Isso aqui vai estar em meio volt, né? Então, vou tentar aqui apagar um pouquinho aqui, só para a gente poder colocar aqui no... Só apagar aqui um pouquinho para a gente poder fazer aqui no eixo aqui, ó. Opa. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui é menos meio volt, ok? Se você substituir aqui, ó, menos meio volt nessa equação daqui de baixo, ó, o que acontece? Menos meio, tá? Mais meio, isso aqui dá 0, né? Então, opa, deixa eu ver se a gente não fez alguma coisa errada, deveria dar um valor diferente de 0 aqui, só um pouquinho. Vamos ver se a gente não colocou alguma coisa aqui, talvez seja menos meio volt, né? E não 3 aqui para meio, dá 2,5. 1/5, aqui tá errado o sinal, que provavelmente é menos meio. Deixa eu conferir aqui. Aqui é talvez a fonte que a gente tinha colocado errado, né? Aqui a fonte é menos meio, menos 0,5, mais, vem mais 0,5, tá ok. Uhum. Ah, sim, não, aqui eu fiz errado, né? Desculpe. Aqui eu estou querendo saber aqui qual que é quando eu substituir VIN igual a 3 aqui, eu fiz errado, né? VIN igual a menos 3, né? Desculpe. Então, aqui substituindo VIN igual a menos 3, aqui, ó, nessa equação aqui dessa reta, né? Então, quando eu coloco aqui menos 3, vamos apagar aqui, não estava dando certo. Quando eu coloco aqui VIN igual a menos 3, ó, menos 3 mais meio, isso aqui vai me dar menos 2,5, né? Menos 2,5 divididos por 5, tá? Isso aqui vai dar 0,5, né? Negativo. Ou seja, quando eu tenho VIN igual a menos 3, aqui dá menos meio, que dá exatamente isso. Então, eu só estou conferindo aqui, né, que essa equação daqui, ela
tá? Ela bate com o valor que a gente achou de menos meio aqui, tá? Então, era só para fazer essa conferência. Então, se eu quiser colocar, aqui está o esboço de Vout por Vin. Se eu quiser colocar isso aqui em formato de equação, ao invés de no formato de gráfico, eu vou dizer o seguinte: o Vout, ele é igual a 0, tá? Para quando eu tenho Vin aí maior que menos meio. Isso são os dois diodos desligados, desculpem, tá? Aí eu vou ter aqui Vout igual a 1/5 de Vin mais meio, tá? Isso ocorre aqui quando eu tenho Vin menor que menos meio. Opa. Menor que menos meio. E maior que menos 3, ou seja, D1 on e D2 off. Tá? E eu vou ter aqui, por último, Vout igual a menos meio, tá? Isso quando eu tenho valores de Vin menores que menos 3 volts, ou seja, D1 on e D2 também on. Tá? Então, em termos de equação, é isso que a gente pode escrever, tá? A gente pode representar essa curva daqui, ok? Então, veja que a questão maior aqui, né, que você tem que enxergar, primeiro é ver essa questão que tem que ser valores de Vin negativos, tá? A outra que o D2 só liga depois do D1, tá? E tentar fazer dessa forma, como eu mostrei aqui, para achar o ponto de quebra, que é mais fácil do que você tentar obter o ponto de quebra aí por outras vias, tá? Que não seja essa daqui.